Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então vamos lá. Observe a fórmula geral a seguir. Então tá vendo que nós temos um alceno, no mínimo aqui, né? E nós temos o R1, R2 e R3. E a gente vai ver aqui, ó, que teremos três substâncias e elas serão substituídas, ó, tá vendo? Na substância A, o R1 e o R2, eu tenho o radical metil. E no R3 eu tenho o radical etil. E na substância B, nós teremos um radical no R1 metil e no R2 R3 nós teremos um etil. E na substância C, nós teremos o R1 e R2 um radical etil e no 3 um radical metil. Sobre essas substâncias é correto afirmar que... Então, pessoal, nós temos que montar essas três substâncias. Então, eu vou colocar aqui, ó, né? A substância A, pessoal, todas elas terão aqui, né? Ó, então eu vou até pôr aqui, ó. Hidrogênio, eu tenho uma dupla, e aqui eu tenho uma ligação. Aqui vai ter um radical para lá e um radical para cá. Eu vou escrever elas com cores diferentes, para a gente conseguir visualizar as substâncias, tá certo? Então eu vou pegar um azul aqui, ó, um pouco mais claro. E vou colocar, ó. Tá vendo que na substância A, o radical 1 e o radical 2, eu tenho um metil. Então, a gente pode escrever até isso daqui, né, ó. H3C. No 2, nós também temos um radical metil. E aqui, no radical 3, nós teremos um etil. A gente tem que entender que isso daqui é um etil, tá, pessoal? C2H5. Ele é literalmente isso daqui, ó. CH2, CH3. Sempre com ligações simples, tá? Tá vendo? Esse aqui é o C2H5. Só pra gente tentar entender. Então, vamos lá. Para B. A B, pessoal, eu vou até deixar um espaço entre elas, porque em algum momento aqui, ó, a gente vai ter que escrever o nome das substâncias, tá? Então, ó, B. O B eu vou escrever do mesmo jeito, só que eu vou pôr outra coloração, tá? Nós temos as ligações aqui. Opa, deixa eu fazer essa ligação melhor, né? E aqui. Vamos pegar e fazer de roxo aqui, ó. Na substância B, o R1 continua sendo, né, o nosso radical metil. Só que no R2 e R3 nós temos o etil. Então, nós temos exatamente isso daqui, certo? Então, C2H5. Vamos fazer a C. Muito provavelmente, eu vou ter que mudar os slides, tá, pessoal? Mas eu fico indo e voltando aqui para a gente ter o dimensionamento total do exercício. Tá legal? Como a gente tem que ficar montando em relação a tudo isso, vamos lá. C, o mesmo esquema. Então, ó, tá vendo que a estrutura base, eu tô escrevendo tudo de preto e só estou mudando a coloração de cada um. Então, vamos fazer de verde aqui, só para dar um destaque completo. Na substância C, no radical 1 e 2, nós temos o radical metil. Então, a gente pode escrever desse jeito aqui, ó. Podemos, escrever de diversas formas. Pode ser, ó, C2H5. Não importa, tá, pessoal? É a mesma coisa. Eu quero que vocês vejam isso e a gente está escrevendo sempre a mesma coisa. E no radical 3, eu tenho CH3. Tá vendo? Só mudou a posição e a quantidade em relação a isso. Tá certo? Então, nós temos as três substâncias aqui. Então, a partir disso, a gente vai conseguir fazer bastante coisa. Então, vamos olhar as afirmações. Então, A1. Apenas a substância A e C apresentam isomeria cis e trans. O que é isomeria cis e trans? Pessoal, também já tem uma playlist aqui, ó, de isomeria geométrica, aqui, de ótica, tem tudo, tá? De posicionamento, de um monte de coisa. Isomeria cis e trans, pessoal, a gente tem que entender o quê? A partir da dupla ligação, ó, tá vendo? Aqui a dupla ligação, todos eles têm a dupla ligação. Tá?
o que que acontece? Pelo menos, tá? Pelo menos, nós temos que ter os radicais. Tá vendo que nós temos a dupla ligação, nós temos, ó, hidrogênio e o R1, R2 e R3, certo? Nós temos exatamente isso daqui. Para ser cis, ou os dois de cima tem que ser igual, ou os dois de baixo tem que ser igual, tá? Por quê? Tá vendo, ó? Pode ser esses iguais ou esses iguais. Justamente porque cis é assim, porque trans é invertida. Ó, tá vendo? Ó, esses radicais podem ser iguais ou esses podem ser iguais. Ele tá falando que a A e a C pode ser um radical cis e trans. Agora a gente vai ver o porquê disso. Vamos lá. Pessoal, tá vendo que em relação... Eles podem ser entre si ter isomeria cis e trans? Nesse caso, ele pode até ter. Por que em relação a isso, pessoal? Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o A, eu tenho dois radicais metil aqui, não tenho? Eu tenho dois radicais metil aqui, certo? Quando eu inverter, os radicais metil estarão aqui, ó. Então, ó, cis, porque tá aqui embaixo, ó, o metil, e trans, que eles estão invertidos. Então, eles têm isomeria. Cis e trans. Vamos ver o C? Tá vendo que eu tenho dois radicais etil aqui embaixo? Eles são iguais. E eles estão na mesma posição. Tá vendo? Ó, aqui embaixo. Então, se eu inverter, trans, cis, certo? Enquanto o B não tem. Por que que o B não tem? Porque, tá vendo? Ó, os dois radicais iguais, que é o etil, estão no mesmo carbono. Tá? Da dupla ligação. E não, eles têm que estar em carbonos diferentes da dupla ligação, um em cada carbono. Aí dá para fazer cis. Outra informação. Tá vendo? Pra gente ficar bem esperto nisso. Então, os radicais iguais têm que estar um em cada carbono da dupla ligação. Tá legal? Então, somente a A e a B. Porque o B, ó, eu tenho etil aqui e etil aqui. Porque se eu fizer isso daqui, vai ficar a mesma coisa. Não tem para onde fugir. Tá certo? Então, a afirmação 1 é verdadeira. Vou até colocar aqui para a gente não confundir, tá? E não vou riscá-la. Aí tá falando aqui, ó, 2. A substância A é denominada 3-metil-X3-eno. Vamos ver. Então, ó, onde está a dupla ligação? Está mais próximo dessa ponta aqui, tá? Então, a gente tem que contar esse carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4... 5. Porque a gente tem dois carbonos aqui, a gente não pode esquecer, tá? Não desci, porque senão, 1, 2, 3, 4. Não. E o nome dessa substância, pessoal, é o quê? 3. Ó, porque é 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ó, 4, 5. Então, 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho radical metil. Então, ó, vai ficar assim. 3 metil... Pente. Por que pente? Porque eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. 2 eno. Então não tem nada a ver com essa afirmação. A 2 é falsa. Tá, ó. Falsa, 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 falsa. Então a gente risca ela aqui. Tá? Vamos lá. 4. A 4, pessoal, ele tá falando o quê aqui, ó? Todas as substâncias por ozonólise. O que é a ozonólise? O3. Então, ele sempre vai formar. A gente tem que verificar. Existem carbonos terciários na nossa estrutura? Existem em todas elas. Tá? Aí ele fala, formam cetonas? Vamos dar uma olhada. Tá? Tá vendo que na estrutura, tanto a A quanto a B, ó, vou até colocar aqui embaixo. A afirmação 04, ó. Para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Tá vendo que por ozonólise formam cetonas? Tem que ter carbono terciário. Ozonólise vai formar aldeído e cetona. Tá bom? Aldeído, carbono primário e carbono secundário. Terciário sempre vai ser cetona. Porque, ó, na hora que a gente cortar, vamos cortar a dupla ligação aqui, ó.
Então, nós estamos quebrando. Lembrando, ozonólise e oxidação enérgica, eles literalmente fazem o que com a ligação dupla? Quebra a ligação dupla, formando dois compostos diferentes. Ele quebra, tá? Não é uma das ligações. É a ligação dupla que é quebrada. Beleza? Então, ó, tá vendo que esse carbono aqui é um carbono terciário? Porque, ó, esse carbono tá ligando aqui e esse carbono tá ligando aqui. E ligado a esse carbono. Quando se quebra, entra uma dupla O. Então vai ficar mais ou menos isso daqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Vai ficar mais ou menos. Vamos considerar essa estrutura aqui dele, ó. Então nós temos C2H5. Tá vendo que eu só tô fazendo uma parte da reação, tá bom, pessoal? Então, ó, CH3. E aqui, dupla, ó. Se fosse um carbono secundário, não seria uma acetona, seria um aldeído por ozonólise. Então, o a gente forma uma acetona. Ele só quer saber se forma todas as acetonas. Então, vamos lá, ó. E nós temos exatamente aqui, ó, onde sempre é onde se quebra a dupla ligação. Tá vendo que esse carbono também é terciário? Porque, ó, esse carbono se liga a um carbono aqui, outro carbono aqui e faz a dupla com esse carbono. Então, é outra estrutura que vai formar o quê? Então, ó, nós temos aqui, ó, C2H5, C2H5. E a nossa dupla O. Outra acetona. Tá vendo? Vamos ver a C, se a C forma. A C, pessoal, se quebra a dupla ligação, não podemos esquecer disso. Tá vendo que esse carbono também é terciário? Ó, esse aqui, todos esses primeiros que a gente tá vendo aqui, são secundários. Aqui formará aldeído, aldeído e aldeído. Mas ele não tá pedindo aldeído, tá? E tá vendo que esse daqui também é terciário, ó. Ligado a esse carbono, ligado a um carbono aqui e fazendo a dupla com esse carbono. Então, teremos outra cetona. Vou escrever aqui a estrutura dele para que a gente visualize a cetona. Lembrando, pessoal, eles não estão pedindo a reação completa. Somente se tem cetona ou não, tá? Então, os três formam. Então, a 4 também é verdadeira, certo? Então, a 1 e a 4, por enquanto. Agora, nós vamos ver o quê? 8. A reação da substância C. Tá? Aqui, ó. C. Com ácido clorídrico gasoso. Tá? Ácido clorídrico gasoso. Produz o 3-metil-3-clorohexano. Pessoal, a gente tem que ter uma coisa que a gente tem que visualizar. Aqui. Dá pra gente continuar? Então, a gente vai pegar somente a C, tá? Então, eu vou pegar essa estrutura, eu vou mudar o slide, tá? Ó, aqui, porque eu vou escrever, ó, verdadeira, essa é falsa e essa é verdadeira. Então, a gente vai caminhar entre os dois slides aqui para que a gente vê a estrutura. Tá legal? Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos verificar a estrutura da afirmação 08, né? Então, nós temos aqui, ó, 08. Vamos voltar lá para C, ó. A C é como a estrutura, tá vendo? É essa verde aqui. Então, não vai ficar exatamente assim, ó. HC dupla C, CH3, C2H5 e C2H5, certo? Vamos lá verificar se está certo. Tá certinho. Então, ele está falando, com ácido clorídrico, ele vai formar o quê? Nesse caso aqui, pessoal, tá tendo uma
adição. Então, nesse caso, deixa eu até melhorar aqui essa dupla ligação, porque a gente vai ter que fazer uma análise nela. Opa, desculpa, volta aqui, desculpa. Tá? Nós faremos uma adição, tá certo? Então, vai se quebrar apenas uma das ligações, porque não é oxidação e nem ozonólise, é oxidação enérgica, e aqui também vai ser quebrado. Onde o hidrogênio, quando é uma adição, tá vendo que aqui eu tenho um aleto, né? Um hidrogênio mais um aleto. O que acontece aqui? O hidrogênio, a gente tem que ir lá na regra de Markov-Nikov, tá? Esse hidrogênio, ele vai entrar, né? Que vai ser adicionado, porque aqui se quebra uma das ligações duplas, tá? E o hidrogênio obrigatoriamente vai entrar onde? No carbono mais hidrogenado. Ou seja, vou colocar aqui até de verde, ó, pra gente mudar, pra gente verificar. Então, ó, o hidrogênio entrará nesse carbono, enquanto o cloro entrará nesse carbono. Tá certo? Então, se nós escrevermos a estrutura, ó, vai quebrar uma de qualquer jeito. Então, vou reescrever essa estrutura, tá? Então, ó, nós temos um hidrogênio aqui, um carbono aqui. Lembre-se, vai ficar uma ligação simples. C2H5. Vou até colocar aqui, ó. O hidrogênio, eu tenho CH3 e C2H5. Não podemos esquecer que aqui ele terá um cloro. Então, ó, eu vou pôr o hidrogênio de verde aqui, onde entra, e um cloro de roxo, onde ele está entrando aqui, ó. Certo? Quebrei a dupla ligação. Não mexi na estrutura, mas quebrei. Aí ele pergunta, na substância C, o nome que se formou aqui. Detalhe, a função agora é o cloro. O aleto, tá? Produz o 3-metil-3-clorohexano. A gente tem que ver a estrutura e a maior sequência. A gente pode ver, pessoal, que nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do que? 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que esse cloro tá mais próximo dessa ponta aqui? Então, nós temos no carbono 1, 2, 3. Esse é o carbono 3, tá? A gente tem que ter essa visualização aqui, pessoal, tá? Ó, tá vendo? Aqui eu tenho 2 carbonos, como eu expliquei lá, né? Só pra gente escrever em relação aqui em cima, ó. O C2H5 é exatamente isso daqui, ó. CH2, CH3. Nós temos que visualizar dessa maneira, tá? Temos. Então, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, eu tenho minha função no carbono 3. E também tenho um radical aqui no meu carbono 3. Tá? Então, o nome desse composto formado vai ser 3-metil 3-clorohexano. Por que hexano? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é tudo ligação simples, tá? Então, eu tenho clorohexano aqui, ó. Então, a 8 é verdadeira. Tá bom? E agora, vamos para 16, que a gente vai ter que pegar novamente, né? Formam apenas álcoois terciários por hidratação em meio ácido. Eu vou voltar aqui o slide, tá? Então a gente já sabe que a 8 é verdadeira, então eu vou colocar o verdadeiro aqui também, pra gente ter uma noção. Pessoal, vai formar sempre álcool terciário nesse caso? Sim. Por quê? A gente vai montar
a reação aqui, por mais que demande tempo. Não se preocupe com isso, se preocupe com o entendimento. Tá vendo que eu tenho carbono terciário em todas as substâncias? Eu tenho carbono terciário em todas as substâncias. Mesmo esquema e o mesmo conceito que a gente fez por ozonólise. Então, toda vez que uma das ligações, está vendo que é uma hidratação? Então, é uma reação de adição. Então, quando eu tenho uma hidratação, uma das ligações da ligação dupla se quebra. Então, ozonólise e oxidação enérgica quebra a dupla. Hidratação quebra uma ligação da dupla. Tá certo? Ó, quebrou e fez isso daqui. Então, nós teremos que reescrever cada estrutura. Tá bom? Então, ó, tá vendo que aqui vai ser quebrada uma delas? Então, vamos voltar lá vamos fazer no slide até diferente. Então, nós temos aqui, ó, verdadeiro, o 2 é falso. Só pra gente dar continuidade aqui, ó. Verdadeiro e verdadeiro. Substância A. Nós temos aqui, ó, substância A. Vamos voltar lá, né? Nós temos H. Opa. Ó, nós temos H. C, ó, a dupla. C. E nós teremos aqui, né? C2H5 aqui em cima. Teremos o CH3 e teremos o CH3 aqui, certo? Positiva, peraí, vamos voltar lá, ó, certinho, tá vendo? Então, nós temos aqui. Nesse caso, pessoal, se tem uma hidratação, vai entrar água. Então, se a gente colocar aqui, ó, HOH, vai acontecer o quê? Tem uma quebra dessa dupla ligação, formando, tá? Sempre vai acontecer isso aqui, ó. A ligação vai continuar uma, tá? Então, a gente pode ver, ó. Quebrou, entrou um hidrogênio, regra de Markovnikov, lá, vamos voltar. Hidrogênio sempre entrará no carbono mais hidrogenado e o meu OH vai entrar no outro carbono, no caso, o menos hidrogenado. Tá bom? Então, ó, temos aí a primeira substância. Então, nós teremos exatamente isso daqui, não é? Ó, uma ligação, sobrou uma ligação aqui, ó. Como ele não quer o nome, ele só quer ver se é um álcool terciário. E uma ligação aqui, ó, CH3. Então, nós temos, ó, vou colocar de verde hidrogênio e o OH. Aqui, ó. Esse meu carbono aqui, pessoal, ele é um carbono o quê? Terciário, ó. Ele se liga a um carbono aqui, a um carbono aqui e a um carbono aqui. Então, a estrutura A tá feita. Tá legal? Então, vamos fazer a B. Só para separar aqui, para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Certo? Então, a gente pode vir e fazer a B aqui, ó. Nós temos a B, ó. Como a gente já entendeu, a gente pode até de uma forma mais rápida, né, para fazer. Então, como eu já sei as estruturas, vamos fazer bem o passo a passo aqui, ó. C2H5, C2H5. É o mesmo esquema, mas HOH, tá vendo? Lembre-se, o hidrogênio sempre vai entrar onde, ó? Quebra uma ligação. O hidrogênio sempre vai entrar nesse primeiro carbono aqui, porque ele está fazendo a ligação com o hidrogênio, tá? Então vai ficar, a gente já pode fazer até de uma forma mais direta. Então, ó, nós temos a estrutura aqui, CH3, simples, C2H5, C2H5. Certo? E para cá. Então, vou colocar o verde, o hidrogênio para cá e o OH de roxo para esse canto. Tá vendo que ele formou aqui, ó, um álcool terciário? Esse carbono se liga aqui, é aqui.
O C vai ser a mesma coisa, pessoal. Não vai ter para onde fugir. Só vai montar uma estrutura. Nossa senhora, que reta, hein? Só vai montar uma estrutura diferente. Somente isso. Então, nós temos, ó, hidrogênio, carbono, a dupla ligação. Aqui eu vou ter um C2H5. C. Aqui em cima, CH3. E um C2H5. HOH. Vai formar o quê? Opa! A gente faz o mesmo esquema. Quebra uma das ligações, entra. Então, volta lá. A gente reescreve a mesma estrutura. Tá vendo a diferença, principalmente do que a gente fala, pessoal, em relação do que é uma reação de adição e quando tem a quebra? Oxidação e ozonólise, quebra. Oxidação enérgica, tá? Então, nós temos uma ligação aqui e outra ligação aqui. Fica do mesmo jeito, tá? O mesmo esquema. Certo? Então, está aqui confirmado e montada todas as estruturas. Então, o nosso item 16, nossa afirmação 16, está certa. Então, quais são os itens corretos? 1, 4, 8 e 16. Certo, pessoal? Demandou bastante tempo, é um exercício que envolve bastante coisa, bastante conteúdo, tá? E eu estou explicando bem o passo a passo, então presta bastante atenção. Se você tiver dúvida, coloca aí nos comentários, que é importante. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E se você chegou até aqui, hashtag exatamente química ou hashtag oxidação e ozonólise para colocar aí nos comentários, para engajar o vídeo. E claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Isso é muito importante aqui para nós. E eu convido você a ser membro por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!